Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos falar hoje sobre o sacrifício de Isaque. O texto base da nossa reflexão está em Gênesis 22, de 1 a 13, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Sobre o sacrifício de Isaac, há algumas lições que eu posso perceber. Em primeiro lugar, Deus prova o nosso coração. Deus provou Abraão, seu amigo, para saber se ele era o Senhor ou se haveria outro alguém ocupando este lugar. A palavra de Deus diz que ele não tenta nem por ninguém é tentado. Mas Deus prova seus servos para saber se somos ou não aprovados a passar adiante em nosso relacionamento. No caso, Abraão, embora imperfeito, já caminhava com Deus em obediência à sua voz há muitos anos. Mas talvez nunca algo lhe tenha tentado como a idolatria. A idolatria pode ser de vários aspectos. Quando, por exemplo, a gente erige imagens representativas de uma divindade que se coloca como Deus em nossos corações no lugar do Senhor. Ou no caso de Abraão e de muitos hoje em dia, pode se dar em relação a um filho. E eu, como pai, eu digo mesmo que é um dos desafios, uma das coisas que eu me sinto tentado e oro a Deus, rogo a Ele misericórdia que me ajude a não colocar meus filhos nessa posição, a posição que não pertence a eles. Imagine você receber uma bênção de Deus e isso acabar virando um ídolo, uma maldição, como foi, por exemplo, com a serpente de bronze, que Deus mandou Moisés construir no deserto para servir de cura a todos quanto fossem picados por serpente, bastando olhar para ela, mas que centenas de anos depois tinha virado objeto de culto dos israelitas, somente sendo destruído por ordem do rei. Por mais que 25 anos tivessem se passado desde que Abraão recebeu primeiramente a promessa de que seria pai de uma grande nação e de que sua descendência viria o Messias por meio do nascimento de seu filho Isaque, e depois disso mais alguns anos até que aquele filho fosse um rapazinho capaz de carregar lenha, Abraão não pestanejou. Hebreus 11, 17 a 20 diz assim: Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu seu filho Isaque. Ele cria nas promessas recebidas e estava pronto para sacrificar o seu único filho, por meio de quem Deus havia prometido. Por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão creu que se Isaque morresse, Deus o ressuscitaria, e por assim dizer, Abraão recebeu da morte o seu filho Isaque. Abraão estava disposto a sacrificar seu único filho, o filho da promessa, já que Ismael tinha sido mandado embora de casa muitos anos antes. Então ele estava disposto a sacrificar a própria promessa por amor ao Deus da promessa. Perceba que esse sentimento, essa certeza que provém da fé,
em Abraão era algo inédito. Nunca antes alguém havia sido ressuscitado. E ainda assim Abraão cria que Deus seria capaz de fazê-lo e não se negou a obedecer. Meus irmãos, há muitas coisas em nossas vidas que talvez precisemos sacrificar. Coisas que talvez tenham se tornado ídolos em nossas vidas. Mas deixa eu fazer uma pequena distinção aqui. É certo que ídolos podem nascer e ser erigidos em nossos corações de coisas boas ou de coisas ruins. Mas estas em particular devem ser abandonadas. Devemos nos arrepender de tê-las cometido, de acalentar pecados ocultos e buscarmos uma vida justa e santa. As coisas boas que podem se tornar ídolos não necessariamente precisamos abandonar, embora talvez em alguns casos sim. Vou citar um exemplo. Relacionamentos podem ser coisas boas em nossas vidas, podem até ser bênçãos de Deus e respostas de orações, mas se deixarmos que virem ídolos, precisaremos sacrificá-las ao Senhor e retorná-las ao lugar correto de onde nunca deveriam ter saído. Em segundo lugar, eu não posso terminar essa reflexão sem mencionar uma última lição que diz respeito a Jesus. Há quem entenda no sacrifício de Isaac e na pessoa de Abraão uma figura de Deus sacrificando seu filho Jesus. Embora tentadora, eu não tenho essa compreensão. O texto literalmente coloca Deus como aquele que requer um sacrifício de obediência. Mas em último caso, é ele mesmo quem providencia o cordeiro que dá sua vida em lugar daquele rapaz. Esse cordeiro, sim, representa Cristo, alguém inocente, sem defeito, oferecido em nosso lugar, em nosso favor, um justo pelos injustos, o sacrifício perfeito providenciado pelo nosso Pai Celeste para morrer por nós na cruz tantos anos depois desse evento. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que chama suas ovelhas pelo nome, todas quantas o próprio Pai o concedeu, e que o reconhecem como pastor. A minha oração hoje é para que possamos entender as lições trazidas por essa história e por essa reflexão, nos levando a uma compreensão de coisas que talvez precisemos sacrificar ou coisas que talvez precisemos abandonar, mas sabendo que Deus mesmo não nos negou o seu único filho, seu bem mais precioso, e requer de nós também aquilo que temos de mais precioso em nossas vidas, para que Ele mesmo ocupe o lugar que é seu. Deus nos abençoe.